gente, a aula de hoje é sobre tipos de anéis. Primeiro a gente vai definir o que é um anel comutativo, que é um anel em que a multiplicação é comutativa, e o que é um anel com unidade. Esse é um anel no qual existe um elemento que a gente vai chamar de 1, tal que A vezes 1 é igual a 1 vezes A, que é igual a A para todo A do anel. Então, alguns exemplos de anéis comutativos e com unidade são os anéis numéricos dos inteiros, racionais, reais e os complexos. Um exemplo de um anel que tem unidade, mas não é comutativo, são as matrizes N por N. E um exemplo de um anel que é comutativo, mas não tem unidade, são os múltiplos de N dentro dos inteiros. Um outro exemplo é o produto direto de um anel A com ele mesmo N vezes. Esse produto direto vai ser comutativo somente se o A é comutativo. E ele vai ter unidade somente se o A tem unidade. Nesse caso, a unidade do produto direto é 1A, onde 1A é a unidade de A. Mas geralmente, quando você tem vários anéis A1, A2, AN, o produto direto deles vai ter unidade somente se cada um deles tem unidade. E o produto direto deles vai ser comutativo somente se cada um deles é comutativo. Nesse exemplo a gente vai ver que quando você tem um anel e um subanel, pode acontecer 5 coisas diferentes com respeito às unidades deles. Primeiro, pode ser que o anel e o subanel não tenham unidade. É o caso dos múltiplos de N nos inteiros e 2 vezes os múltiplos de N nos inteiros, quando N maior ou igual a 2. Pode acontecer do A ter unidade e o subanel não ter. Por exemplo, os inteiros têm unidade, mas os pares não têm unidade. Pode acontecer do anel não ter unidade, mas no subanel ter unidade. Por exemplo, Z cartesiano 2E não tem unidade, mas o Z cartesiano 0 tem unidade. Pode acontecer dos dois anéis terem unidade e elas serem iguais. É o caso dos inteiros como subanel dos racionais. E por último, pode acontecer dos dois terem unidades, mas elas serem diferentes. Esse é o caso das matrizes do tipo A0, 0, 0, que é um subanel das matrizes 2 por 2, e nas matrizes 2 por 2 a identidade é a matriz de identidade, mas nas matrizes desse tipo A0, 0, 0, a unidade é a matriz 1, 0, 0, 0. Agora a gente vai definir o que é um anel de integridade, ou domínio de integridade. Esse é um anel no qual AB igual a 0 implica que A é 0 ou B é 0. Um exemplo natural é os inteiros. E um exemplo de um anel que não é um domínio é o conjunto das funções de Z em Z. Ele não vai ser um domínio porque essas duas funções f e g que eu vou exibir são não nulas, mas tem um produto nulo. A f é a função que leva 1 no 1 e leva os outros inteiros no 0. E a função g leva o 0 no 1 e os outros inteiros no 0. Então, quando você avalia o produto em qualquer número diferente de 0 e 1, dá 0. Mas quando você avalia o produto f vezes g em 1, dá 1 vezes 0, que é 0. E quando você avalia o produto em 0, dá 0 vezes 1, que também é 0. Então, o produto f vezes g avaliado em x é 0 para qualquer x inteiro. Portanto, f vezes g é a função nula. Mas nem f nem g são nulas. Outros exemplos de domínio são os inteiros, os racionais, os reais e os complexos. E mais um exemplo de um anel que não é um domínio são as matrizes N por N. Aqui eu escrevi a conta para N igual a 2, mais para N maior que 2 vai dar na mesma. Se você multiplicar as matrizes A0, 0, 0 com a matriz 0, 0, 0A, você vai chegar na matriz nula, mas nenhuma dessas duas é nula se o A não é nulo. Agora vamos definir outro tipo de anel muito importante, o corpo. Um corpo
é um anel no qual todo elemento não nulo tem inverso multiplicativo. Então, alguns exemplos. Os inteiros não são um corpo, porque, por exemplo, o 2 não tem inverso multiplicativo. Mas lembre que ele é um domínio. Os racionais, os reais e os complexos são corpos. E as matrizes n por n não são nem domínios, como a gente já viu, nem corpos. Porque o elemento A000 é não nulo, mas não é invertível, porque o determinante dele é zero. Agora, duas proposições que relacionam corpos e domínios. Primeiro é que todo corpo é um domínio. E, segundo, não vale a recíproca, como a gente já viu no exemplo dos inteiros, mas se você tem um domínio finito, então ele tem que ser um corpo. A prova de que todo corpo é domínio é simples. Você começa com AB igual a zero, e se você supuser que o B não é nulo, como o anel é um corpo, existe o inverso multiplicativo de B, e aí você multiplica pelo inverso de B, à direita dos dois lados, e você tem A, B, B é menos 1, igual a 0, B é menos 1, que é 0, então A é igual a 0. Portanto, se AB é 0, ou B é 0, ou A é 0, porque quando B não é 0, A tem que ser 0. Agora, para provar que todo domínio finito é um corpo, você começa com um elemento não nulo do domínio finito A, e a gente vai procurar o inverso multiplicativo dele. O que a gente faz essencialmente é multiplicar o A por todos os elementos não nulos do anel A e verificar que algum desses produtos tem que ser 1. A maneira formal de fazer isso é definindo uma função de A menos 0 em A menos 0 que leva um B em AB. Essa função está bem definida porque se A e B são não nulos e A grande é um domínio, então AB não é nulo. Agora, essa função vai ser injetora, porque se AB é igual a AC, então A, que multiplica B menos C, é 0, e como A grande é um domínio, o A pequeno é 0, ou B menos C é 0. Mas o A pequeno não é 0 por hipótese, então B menos C tem que ser 0, ou seja, B é igual a C. Então a gente tem uma função injetora entre conjuntos finitos. Portanto, ela é sobrejetora. E, portanto, existe algum B tal que AB é igual a 1. Ou seja, o A possui inverso multiplicativo. E isso termina a prova da proposição. Agora a gente vai mostrar que o Zn é um corpo se somente se é um domínio, se somente se o n é primo. Primeiro, o Zn sendo corpo, ele tem que ser um domínio, porque a gente já provou que todo corpo é um domínio. E segundo, o Zn sendo um domínio, ele tem que ser um corpo, porque a gente também provou que todo domínio finito é um corpo. Então, essa equivalência do Zn corpo se somente se o Zn domínio sai das proposições que a gente já provou. O que falta provar mesmo é que o Zn é um domínio se somente se o n é primo. A gente vai provar que o Zn não é um domínio se somente se o n não é primo. Para isso, então, o n não é primo se somente se ele é escrito como produto de dois inteiros entre 1 e n. E isso é se somente se existem A e B, tais que A barra e B barra são diferentes de zero, e A barra vezes B barra é zero. E isso é exatamente a definição do Zn ser um domínio. Então, o Zn não é um domínio se somente se o n é composto, que é o que estava faltando, e a gente termina a prova dessa proposição. Agora a gente vai definir corpo de uma maneira diferente. Lembra que um anel A era um corpo se ele era um anel comutativo com unidade e cada elemento não nulo tinha inverso multiplicativo. Na definição de anel, a gente já exige que o A, junto com a soma, seja um grupo abeliano. E a gente exigia que a multiplicação fosse associativa. Então, a multiplicação em A menos 0 vai ser associativa, ela vai ser comutativa,
porque o A é um anel comutativo, e vai ter aqui um elemento neutro, porque o A é um anel com unidade, e também vai ter inverso multiplicativo em A menos 0, porque A é um corpo. Então, A menos 0 com a multiplicação vai ser um grupo abeliano. Além disso, vai ter a distributividade que já é exigida na definição de anel. Então, você pode dizer que um corpo é um conjunto A com uma soma e multiplicação, na qual A com a soma é um grupo abeliano, A menos elemento neutro da soma com a multiplicação também é um grupo abeliano, e tem distributividade da multiplicação com respeito à adição. Para finalizar, a gente vai definir o que é um subcorpo e uma extensão de corpos. Quando você tem um corpo K, um subcorpo de K é um conjunto L, que é um corpo com a mesma estrutura de K. Ou seja, a soma restrita L é um grupo abeliano e a multiplicação restrita L menos 0 também é um grupo abeliano. E tem a distributividade em L. Dizemos então que o L é um subcorpo de K, ou que o K é uma extensão de L, ou que é uma extensão de corpos de L. Um exemplo importante é o corpo K, que você obtém adjuntando a raiz de 2 ao corpo dos racionais. Esse é o conjunto dos A mais B raiz de 2, com A e B racionais. Esse aqui é um corpo. E os racionais vai ser um subcorpo dele. Ou o K é uma extensão de corpos dos racionais. Com isso a gente acaba a aula de hoje e é isso, pessoal.